Olha só, vídeo parte 2 sobre consolidação. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente nos comentários, participe, solicite temas. Vamos lá! Não esqueçam de assistir os vídeos e clicar nas propagandas, hein? Rentabilizar o canal para que a gente continue mandando conteúdo para vocês. Bem, mas perceba, quando a gente fala de consolidação, pessoal, nós temos que saber aonde elas normalmente aparecem, quais são suas características e como operar a consolidação. Então, baseado no preço, eu quero que vocês entendam. Existe um padrão que você tem que pressupor que nesses níveis vai aparecer a consolidação. Então, quando nós estudamos teoria de Dow, você consegue entender que o mercado move-se em tendência, fazendo perna de tendência, perna de correção, perna de tendência e perna de correção. Então, as consolidações, elas vão aparecer normalmente nos pontos onde o mercado vai mudar de comportamento. O que significa isso? São as formações dos pivôs dos tempos gráficos e onde você tem a expectativa que o mercado vai fazer velas laterais. Então, todas as vezes que vocês olharem para o gráfico, você identificar que ele fez um topo ou um fundo, ele está num suporte ou numa resistência, numa retração, seja o suporte ou a resistência, você tem que pressupor que ali vai ser uma zona de briga. Por quê? Porque quando o mercado está subindo, ele tem força compradora empurrando o preço em sua maior parte. E a força vendedora, ela é menor. Essa força, ela só se equipara, deixando a briga mais atrativa nos pontos onde é esperado a formação do pivô. Então, nessas regiões, você vai ter forças semelhantes, por isso que o preço entra em lateralização, e isso é sempre em região de topo, porque o mercado vinha subindo e agora para ele mudar de alta para baixa vai existir uma briga, ou em regiões de suporte, onde a compra vai voltar a ficar forte e o mercado, quando estava descendo, ele tinha vendas mais atrativas e a compra fazendo menos força. Quando chega na zona de mudança, você vai ter essa força equiparada e o mercado tende a lateralizar. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma consolidação, se vocês procurarem, vocês vão ter algum tempo em seu alvo, numa região de topo ou fundo. O que é o alvo? Vamos lá. Quando o mercado tende a fazer um movimento de tendência, ele faz uma perna de tendência, uma perna de correção, o movimento anterior tende a ser repetido. O alvo é justamente a região onde o mercado tem como objetivo. E nessa região tenderia a aparecer uma força para que agora o mercado fizesse a sua perna de correção. Então, no alvo ou na região de suporte da tendência de alta, o que é o suporte? O suporte é, nós sabemos que o mercado se movimenta fazendo perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. Quando ele faz a perna de tendência, essa correção, que é a perna de correção, ela é conhecida. Então, nessa região, você vai esperar que o mercado sustente a compra para prosseguir com o mesmo movimento, agora a favor da tendência novamente. Tá ok? Então, nessas regiões, ao procurar os tempos gráficos, você vai perceber que sempre você vai ter o mercado fazendo 2, 3 velinhas de lado para que mude o comportamento de alta para baixo. Ok? Essas são as regiões mais prováveis de se acontecer uma consolidação. Existem outras regiões? Sim. Em movimentos onde o mercado está muito forte, então o mercado faz uma perna de tendência, uma perna de correção e lança uma perna de tendência, as consolidações, quando vão aparecer na perna de tendência, podem também, caso o mercado rompa e continua subindo, ser um padrão de continuidade. Então, o ideal sempre é aguardar o mercado definir
o seu rompimento para que você entenda o que está acontecendo. Quando é que é comum aparecer, por exemplo, rompimento de consolidação onde era esperado uma correção? Sempre quando a gente tem o padrão de reversão de tendência de um determinado tempo gráfico. Porque ali é esperado que na primeira mudança de comportamento, o mercado está em tendência de baixa. Essa primeira mudança de comportamento é chamada de reversão de tendência e aqui é esperado que o mercado faça uma onda 3, a reversão. Então, neste caso, quando você está operando uma reversão de tendência, você pode pressupor que ao chegar no 100% da projeção, o estouro da consolidação é porque o mercado vai brigar na região de consolidação e o seu estouro é para continuar até os 161,8%. Ficou claro? Olha só. Então, a gente agora já sabe o que é uma consolidação, nós sabemos aonde elas têm maior probabilidade de aparecer e agora dá para identificar como você tem uma consolidação. Existem duas maneiras muito básicas de você descobrir se existe a possibilidade da consolidação. A primeira delas é você chegar no mercado e já observar a formação de um retângulo ou a formação de um possível triângulo, aquilo ali já está vigente. Tá ok? Então, ao olhar para a esquerda, você chega e já vê que o preço está se deslocando dentro de um retângulo ou ele está se deslocando dentro de um triângulo. As outras formações, que seriam o triângulo com a base superior reta, o triângulo com a base inferior reta, ou a cunha, que é o triângulo invertido, também são possíveis de chegar, olhar ele já não rompendo o topo, não rompendo o fundo, e você pressupor que você está numa consolidação. Então, você vai olhar para o mercado e dentro desse mercado você já consegue identificar o padrão. Quando você tem essa formação, é mais fácil de você operar, porque você já tem os parâmetros pré-definidos. Num cenário onde você não tem isso, tirando a cunha, que eu vou destacar aqui para vocês lembrarem, que é esse camarada aqui, que eu destaquei com um círculo azul, todos os outros padrões, eles vão seguir uma regra muito clara. Você vai observar se existe algum tempo gráfico fazendo perna de tendência, perna de correção, e dentro dessa perna de tendência e perna de correção, você vai identificar se tem um tempo gráfico em suporte ou em alvo, tá certo? O que é em alvo? Ele já fez o movimento de tendência, você vai pressupor, se ele está em alvo, que aqui pode aparecer uma consolidação. Ou, se ele estiver na região de suporte, que aqui você teria a possibilidade de uma correção. E, normalmente, a consolidação significa uma briga do tempo gráfico menor do que você está vendo aqui. Então, quando nós temos um tempo gráfico, um camarada fazendo tendência, você tem nas regiões de suporte e resistência, nos alvos, que são suporte, dentro da tendência de alta, ou na tendência de baixa, uma resistência, porque o oposto seria o verdadeiro, perna de tendência, o mercado faria perna de correção para continuar caindo, tá? Ou nas regiões de alvo, que são os movimentos já saturados do mercado andando em tendência, seja para baixo ou para cima. Nessas regiões você já vai pressupor que aqui pode ficar difícil. Então, quando o mercado já está nessa região, você já pode pressupor. Aqui é difícil de operar porque normalmente entra em consolidação. Normalmente, se você tem uma tendência de alta no gráfico, quando o mercado sinaliza
rompimentos nos tempos gráficos menores, né, ele está falando que tem um tempo gráfico andando assim. Ó. Deixa eu só destacar mais bonitinho aqui para que todo mundo consiga entender. Quando o mercado está assim, os tempos gráficos menores estão se comportando assim. Ó. Eu quero que vocês agora comecem a analisar tudo de informação que vocês têm. Vocês sabem, então, agora, aonde possivelmente vão aparecer as consolidações. Vocês sabem que aqui é uma região difícil. Vocês sabem que ao olhar um tempo gráfico estando em suporte, o tempo menor vai lateralizar. Essa lateralização, quando nós visualizamos em formação de candlestick, nada mais é do que você entender que o mercado está se movimentando assim. Ó. Então, essa lateralização dos candlesticks nada mais é do que tempo subindo e descendo em tendência, tempo entrando em consolidação, então a partir de agora você sabe que quando você tem um tempo gráfico em região de suporte ou em alvo, você descendo para o tempo menor, você vai ver as mudanças de comportamento nesses caras. Como decisão, vocês têm que entender que os limites da consolidação são dados por rompimento do fundo inicial da consolidação ou da superação do topo inicial da consolidação. Esse é o gatilho para se querer operar o rompimento da consolidação, a quebra do padrão. E aí tem duas regrinhas que vocês vão observar. Toda consolidação, ela é dada, eu vou pegar esta aqui, ó, que a gente consegue ver nitidamente, ó, dólar, triângulo, tá certo? Linhas descendentes. O que vai acontecer? Para você entender isso, você já vai pensar assim, ó, toda vez que o mercado, ó, se eu pegar no dólar e entender que tem um tempo gráfico que fez perna de tendência, eu tenho problema para passar da região de retração. Então, na região de retração, apareceria a minha região problema. Então, eu tenho a minha região de problema e você tem agora, lá na região problema, o mercado definindo o que vai. Então, o que é isso aqui? Ó? A gente determinou que essa região é uma região de resistência e mudança provável de comportamento de preço. Agora, você consegue ver aplicado isso aqui. O mercado vai fazer topos e fundos, no caso, topos menores e fundos mais altos, para montar o triângulo. E aí, aqui eu tenho uma regrinha básica. Toda vez que o mercado chega nessas regiões, e aí você vê assim, ó, estou no novo topo, venho praticamente fazer um novo fundo, eu vou chamar de caiu demais. Na volta, eu já vou pressupor que ele sobe demais, e aí fica, caiu demais, subiu demais, vai virar triângulo. O que é o cair demais, subir demais? Numa tendência, é esperado que o mercado faça perna de tendência, perna de correção, responda a favor da tendência. Se ele fez o caiu demais, você já sabe que caiu demais. Ele, para ficar em tendência, ele tem que parar na retração e cair. Se passou, você tem o padrão. Caiu demais, subiu demais, subiu demais, caiu demais, e aí virou triângulo, porque ele não respeita o que a gente conhece como padrão de tendência. Tá ok? Para se operar isso aqui, com essa informação, você pode, sempre que você for operar uma consolidação, você vai ter que pensar assim, para você obter sucesso,
operando uma consolidação, você vai precisar fazer parciais. Por quê? Porque a consolidação a gente normalmente não sabe para onde ela estoura. E não sabe se ela vai pegar o nosso stop ou não. Então, o objetivo de quem vai operar é sempre vender o topo da consolidação ou comprar o fundo. Porém, o parcial visa tirar o stop da região de briga. E é isso que vai fazer total diferença. Então, se vocês quiserem operar a consolidação, você já tem que saber aonde ela vai provavelmente acontecer, por que que acontece, e você tem que saber que se eu fizer parcial, eu compro um determinado ponto, vou fazer a minha parcial em determinado ponto, e o meu objetivo ali seria tirar o stop, que é no lugar correto, e jogar o médio da minha operação para que eu consiga agora tirar o preço e ficar tranquilo com o stop muitas vezes no 0 a 0. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal.